Olá, I'm Jess, and this is Portuguese with Jess, a podcast designed for A2 B1 learners. In this podcast, I talk about all things Portuguese and I speak naturally and clearly. If you understand less than 90% of this podcast, download the free study guide, with which you can follow along, learn topic-based vocabulary, and do some exercises to test your knowledge. In today's episode, I'll be talking about telling the time in Portuguese. So, now that you know the topic, let's start our episode in Portuguese, em português. Ready? Pronto? Pronta? Vamos lá! Eu sou a Jéssica e na passada terça-feira peguei numa folha de papel em branco e tentei registar, sempre que me lembrava, que horas eram e o que eu tinha feito naquele momento. Ao longo do dia, respondia à pergunta: que horas são? Que horas são? Por exemplo, são 13h30. São 13h30. E depois, para trabalhar o pretérito perfeito indicativo, o passado, acrescentava a resposta à pergunta: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Por exemplo, comecei a almoçar. Comecei a almoçar. Penso que este exercício pode ser divertido e ajudar-vos a praticar português, pois podem treinar os números de 1 a 60, aprender a dizer as horas e, claro, aprender palavras relacionadas com atividades que fazem ao longo do vosso dia. Antes de começarmos a minha lista, tenho uma sugestão que gostava de partilhar convosco. Se quiserem guardar as palavras que usam frequentemente, podem criar ou desenvolver um diário, caderno de vocabulário, tipo um vocabulary journal. O que vos parece? Partilhem comigo se já fazem vocabulary journals personalizados. Ora bem, vamos lá à minha lista. Eu pus a minha lista no telemóvel e vou ler a partir das minhas notas. São 7h04. Acordei, lavei a cara e vi uma videoaula da cadeira Disciplina de Aquisição e Ensino de Língua Não Materna. São 7h36. Tive um mini ataque de ansiedade ao perceber que estou atrasada na matéria da pós-graduação que estou a fazer. É 7h45. Tomei o pequeno almoço, que foi uma torrada com ovo estrelado e uma fatia de queijo, lavei os dentes e voltei a estudar. São 11h07. Fiz um descafeinado e vi um vídeo no YouTube. São 11h30. Comecei a preparar as aulas da tarde e do dia seguinte. É 12h21. Comecei a preparar o almoço. São 12h38. Almocei e falei com o meu noivo ao telemóvel. É 12h59. Entrei na sala de Zoom para dar mais 3 aulas individuais. São 14h58. Depois de terminar as minhas aulas individuais, troquei mensagens por WhatsApp com outras professoras de línguas. São 15h23. Enviei um e-mail para os meus alunos de aulas de grupo. São 15h30. Enviei um e-mail para uma potencial aluna acerca dos pacotes de aulas que estou a oferecer atualmente. 4:45. Lavei, cortei uma maçã em 8 pedaços e comia ao lanche. Quero aproveitar para vos falar dos 3 significados da palavra quarto. Quarto. Esta palavra
pode querer dizer 3 coisas diferentes, mantendo a mesma grafia e a mesma pronúncia. Quarto, quarto, quarto. Os 3 significados em inglês são bedroom, a fourth, quarter. E nesta situação é um quarto para as 5, eu utilizei como quarter. É um quarto para as 5. Vamos lá continuar a lista. Falta 1 minuto para as 5 da tarde. Conversei com a minha colega Katie, que é professora de inglês. São 6h38. Terminei a minha última aula do dia e fui direitinha à casa de banho. Deus, por que eu pus isto aqui? É um quarto para as 7 da tarde. Saí de casa e fui à florista comprar uma orquídea para a minha amiga chilena Yasmin. São 19h05. Eu e o meu noivo chegamos à casa dela e do seu marido para jantarmos. São 21h39. Despedimo-nos deles e regressamos a casa. São 11h06 da noite. Fiquei a ver voos para a Turquia e para Beirute, para a altura das férias de Natal e de Ano Novo. São 23h15. Lavei os dentes e fui para a cama. E assim termino a minha lista. Espero que este episódio tenha sido útil para vocês. E não se esqueçam de descarregar o Study Guide gratuito deste episódio para compreenderem melhor tudo o que foi dito, esclarecerem dúvidas e praticarem. Muito obrigada por ouvirem ou verem mais um episódio do podcast. Resto de um bom dia e até para a semana. Tchau!